Olá meus amigos, aqui quem fala é o Nerd Ferreira da Ferreira Studios e estamos começando mais um vídeo espetacular aqui no canal. E hoje a gente vai falar sobre ponto de fuga ou Vanish Point. No vídeo de hoje a gente vai aprender sobre como aplicar texturas ou elementos em perspectiva de uma maneira bem performática dentro do Photoshop. E no nosso caso eu estou utilizando aqui o Photoshop CC, mas você pode estar utilizando a versão que você queira. Essa foi uma dúvida muito recorrente que muitas pessoas têm me perguntado por e-mail, porque a maioria das pessoas cria um elemento ou importa um elemento para dentro do Photoshop e utilizam simplesmente a ferramenta de perspectiva ou de transformação livre para poder movimentar os objetos dentro de eixos que não são planos. Isso muitas vezes pode gerar um resultado interessante? Pode, mas você acaba tendo que levar muito tempo para fazer isso e nem sempre você consegue um resultado de uma perspectiva interessante. Para você poder aplicar esse efeito, você pode estar utilizando qualquer versão do Photoshop CS6 para cima que você vai conseguir aplicar com sucesso. Lembrando que a ferramenta sofreu algumas modificações e cada versão está mais inteligente. Para a gente começar, você vai vir aqui na sua layer aqui embaixo, criar uma nova layer, ok? Vamos chamá-la de Vanish Point. E para a gente começar a usar essa ferramenta, a gente vem em Filter, Vanish Point ou Alt Ctrl V. Automaticamente ele vai abrir essa janelinha para nós, onde a gente vai fazer todo o processo de manipulação. Basicamente a Vanish Point trabalha com malhas, então a gente vai criar aqui áreas baseadas em malhas. E essas malhas vão servir como parâmetro para a gente posicionar elementos, imagens e outros objetos em cima. Então como que funciona? Eu clico, crio um ponto inicial, crio um ponto final, crio um ponto inicial, vou dar um Ctrl- e vou criar um ponto final em relação à área. E automaticamente ele já cria aqui para nós toda a área da malha, ok? E aí eu posso selecionar essa malha e mexer aqui no Grid Size para mexer na quantidade de divisões de malha que eu quero que essa área tenha. E agora eu vou replicar aqui para essa área da parede e depois vou replicar para a área do chão. E agora a gente vai segurar a tecla Ctrl, vamos clicar e vamos arrastar a malha até a interseção aqui mais ou menos da parede. Vai levantar aqui para chegar no ponto. E a mesma coisa eu vou fazer para cá. Se eu não segurar o Alt, ele simplesmente mexe na escala daquela área mapeada, daquele plano que a gente criou. Mas agora eu vou clicar aqui novamente segurando o Alt e vou fazer a malha do chão. E olha lá, tanto que é interessante. Eu consigo criar a perspectiva, o ponto de fuga de uma maneira muito legal. E agora a gente tem aqui três áreas que a gente pode trabalhar inserindo imagens ou qualquer outro tipo de elemento. Então vou dar um OK, vou vir aqui na minha imagem do Mickey.png ou a imagem que você queira, vou selecionar, vou dar um Ctrl+C, vou voltar para o meu quadro Concept, vou selecionar a layer aqui e agora eu vou vir em Filter, Vanish Point e percebam que ele fica com as informações gravadas que a gente tinha realizado. E agora eu vou dar um Ctrl+V. Automaticamente ele já posiciona o Mickey aqui para mim e aí que a mágica começa. Eu dou Ctrl+T e eu consigo transformar o Mickey e automaticamente jogar ele na área, ele já vai se adequando em relação ao formato daquela malha que a gente criou. Então nesse caso aqui, eu vou diminuir o Mickey usando o Ctrl+T, ok? Vou diminuir o Mickey e vou levá-lo até um tamanho que eu acho que fique interessante. Então mais ou menos desse tamanho aqui. Vou posicioná-lo mais ou menos nessa posição onde a luz está batendo e vou dar um OK. E agora eu vou segurar o Shift, o Alt e vou replicar o Mickey para a gente poder aplicar nessa área de baixo. E aí eu quero essas duas aplicações, vou dar um OK e vou lá, o Mickey está aplicado. Agora a gente precisa dar um leve desfoque para a gente poder suavizar melhor essas arestas. Como a gente teve algumas distorções, é interessante a gente suavizar um pouco essas arestas e a gente pode fazer isso usando um Gaussian Blur. Então a gente vai vir aqui em Filter, Blur, Gaussian Blur e mais ou menos 0.5 e percebam a diferença de suavização das arestas que ele já conseguiu executar. Tirou bastante o serrilhado e a gente não perdeu a definição da imagem. E agora a gente dá um OK. Agora eu vou vir aqui na minha Vanish Point, vou criar uma máscara, branco mesmo, e aí eu vou vir aqui na minha ferramenta de pincel, vou definir mais ou menos 9 pixels, 100% de opacity, 100% de flow, vou dar um zoom aqui no Mickey, vou segurar a ferramenta H para a gente poder movimentar,
nosso palco. E agora eu vou dar um zoom aqui na imagem para a gente conseguir visualizar melhor as alterações que a gente vai realizar. Dentro dessa máscara eu vou selecionar a cor preta, como aqui já está selecionado. Vou vir aqui com a minha ferramenta de seleção, vou selecionar mais ou menos essa área aqui. Vou inverter as cores para colocar o preto de fundo, vou dar um Ctrl Delete e ele já apagou aí para nós. Ou da forma que você preferir apagar, ok? E agora eu vou vir na minha ferramenta do Brush, vou inverter as cores novamente e vou passar levemente aqui o branco para a gente conseguir ter um resultado bem legal. E vou lá, já apaguei toda a área do Mickey que tinha passado por cima da cama. Se a gente desabilita a máscara, a gente visualiza o que a gente não removeu. Se a gente habilita a máscara, a gente visualiza o que a gente removeu. Só que agora ainda está muito seco, parece que simplesmente foi jogada a imagem em cima desses elementos. A gente vai fazer uma suavização com Blending Options para absorver um pouco mais essas áreas de interseção de luz. Então a gente clica com o botão direito, Blending Options, e agora segurando o Alt a gente clica nessa área do Underlining Layer, divide esses dois pontos, arrasta o ponto até mais ou menos 220, faz a mesma coisa com o segundo ponto. Bem pouco, ok? Mais ou menos 245. E voa lá, a gente tem um resultado muito interessante. Percebam como ele absorveu a luz aqui, e principalmente a madeira, e nesse caso, como ele absorveu essa região de incidência de luz também. Olha, aqui a gente tem uma gradação tonal desse azul bebê, e a gente conseguiu aqui absorver bastante a luz também. Então é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa dica sobre como trabalhar com malha, Vanish Point, ponto de fuga. Isso é muito interessante para quem trabalha aí com concept art ou simulações de como seriam ambientes e precisa fazer aplicações desse gênero, mas não consegue uma perspectiva interessante. Então nesse caso, essa dica ajuda muito. Espero que vocês tenham gostado, não deixe de dar o seu like, de compartilhar, de comentar. Nós já estamos aí com 51 mil inscritos e rumo aos 100 mil agora para nossa plaquinha. É isso aí, meus amigos. Eu vou ficando por aqui, semana que vem tem mais. Valeu!